da esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé. Amém? Glória a Deus, estamos aqui esta manhã. Vamos pôr de pé e eu queria seguir a compartilhar convosco onde deixámos no passado fim de semana a palavra em Lucas capítulo 13 e intitulei esta exposição da palavra Pequeno e Grande. Amém? Todas as pessoas gostam das coisas grandes, não é? Nomeadamente quase ninguém gosta das coisas pequenas. Normalmente toda a gente gosta de coisas grandes. Então vamos primeiro orar ao Senhor e pedir que o Senhor nos acompanhe nesta manhã, como está connosco. Pai, no nome de Jesus Cristo, queremos agradecer-te, Pai, pela tua graça maravilhosa, abundante sobre as nossas vidas, pela tua misericórdia. Agradecemos-te, Senhor, por cada uma das vidas que está neste lugar, por cada pessoa que nos pode escutar através da rádio, através da internet, meu Deus. Pedimos a tua bênção sobre a tua palavra, Senhor, que ela possa tocar as nossas vidas, que possa transformar-nos, Senhor, de graça em graça diante da tua presença, meu Deus. E em todas as coisas, Senhor, que possa, Senhor, animar-nos, Senhor, aqueles que estão caídos, Senhor, que seja levantado o ânimo, Senhor, sabendo que tu estás connosco, meu Deus. Transforma-nos, meu Deus, diante da tua presença, Senhor. Não queremos conformar-nos, Senhor, a este século, Senhor, queremos ser transformados, Senhor, diante da tua presença. Sabemos que isso é possível por meio da tua palavra, que é verdade, Senhor, que é viva, que é eficaz, Senhor, que produz e gera novas energias, Pai. Assim, no nome de Jesus Cristo, Senhor, hoje pomos, Senhor, a tua ação, a ação do Espírito Santo de Deus, meu Deus, que é transformadora e que é renovadora, Senhor. Abençoa a tua palavra, Senhor, leva cativo, Senhor, tudo aquilo que se opõe de encontro ao entendimento da mesma, Senhor. E hoje, no nome de Jesus Cristo, queremos render-te a ti toda a honra e toda a glória por sempre. Amém. Amém. Tomemos assento, que é difícil tomar, senão sentemo-nos. Pequeno e grande. Entre uma coisa pequena e uma coisa grande, o que é que escolherias? Fazer parte de um grande clube ou de um pequeno clube? Fazer parte de uma grande organização ou de uma pequena organização? Fazer parte de uma grande nação ou de uma pequena nação? Seres uma grande personalidade ou uma pequena personalidade? Quase todas as pessoas, o ser humano tem sempre a tendência, como se diz aqui no nosso país, todos temos a mania das grandezas, ou pelo menos temos a tendência a isso. Mas, vejamos uma coisa, falámos o fim de semana passado, e temos vindo aqui a ver várias vezes, que a dinâmica do reino de Deus é contrária à mente humana. Estamos aqui? O que é mais importante para Deus? Aquilo que é grande ou aquilo que é pequeno? Aquilo que é pequeno, ok. Então, vamos a ver. Dissemos o fim de semana passado, e é aí onde eu quero agarrar, pequenas ações produzem... Pequenas ações produzem o quê? Grandes? Não ouço, Não ouço, continuo com dificuldades auditivas. As pequenas ações o que é que produzem? Grandes efeitos. Ok. Eu queria... ele já pôs ali. As pequenas ações produzem grandes efeitos. É lógico que essas pequenas ações têm que ir carregadas de quê? De determinação. Amém? Ou seja, nós, quando tomamos uma ação, temos que estar determinados, ou por menos, por assim dizer, numa linguagem evangélica, pois termos fé naquilo que estamos a fazer. Há uma senhora, nomeadamente isto refuta-se à cultura norte-americana, mas penso que quase todos já devemos ter ouvido falar, que é aquela senhora que está ali sentada naquele autocarro, que nomeadamente era da cidade de Alabama, Montgomery, da mesma cidade do Dr. Martin Luther King Jr. Toda a gente já ouviu falar do Dr. Martin Luther King? O reverendo Dr. Martin Luther King, toda a gente conhece aquele discurso do Eu tenho um sonho, I have a dream. E eu queria ilustrar este ponto de pequenas ações têm grandes efeitos. Não, já vimos
o passado domingo, no caso de Pedro e João e muitos outros casos bíblicos no livro dos Apóstolos, que refutam exatamente este pensamento, mas vamos ver também de uma forma pois talhante da vida de pessoas normais e comuns que decidiram lutar contra formas de injustiça social, de segregação social, que nomeadamente existiram naquele país, e existem hoje em dia, existem noutros países, já existiram depois posteriormente noutros países. Foi neste dia que vemos aqui esta fotografia. Eu queria aqui que tu passasse a outra fotografia do autocarro. A Dona Rosa Parks, no dia 1 de dezembro de 55, ela sentou-se naquele autocarro, e naquele autocarro, embora naquele estado não tivesse declaradamente que existia na lei dos transportes um lugar para que se sentassem os afro-americanos e outro lugar para que se sentassem os brancos, dava autoridade a quem conduzisse o autocarro para determinar onde é que as pessoas se assentavam. Então, quando entraram um grupo de pessoas brancas, a pessoa que conduzia o autocarro determinou aos senhores de cor afro-americanos que tinham que levantar-se para que estas pessoas se sentassem. Nomeadamente, Rosa Parks não se mexeu daquele assento. E ao não mexer-se daquele assento, causou que esta senhora fosse presa. E foi presa, e nesse mesmo dia, o Dr. Martin Luther King, com outros líderes afro-americanos que estavam já no movimento ativista contra a segregação social, boicotaram em Alabama, Montgomery, boicotaram todos os transportes públicos. Significa a ação determinada daquela senhora levou a que houvesse um efeito automaticamente tomado por parte de companheiros de luta simpatizantes contra a injustiça social que estava a acontecer não somente no estado de Alabama, mas noutros estados dos Estados Unidos contra a segregação social, que algo fosse levado a ser feito. Uma pequena ação provoca um grande efeito. Mas aquela senhora estava determinada, ela sabia que aquilo estava errado e estava disposta a pagar o preço, e ela foi presa. Enfim, mais à frente, apesar que tivesse passado as leis e a segregação social tivesse caído, nomeadamente continuaram a ser bombardeados, e esta senhora, a vida não foi mais fácil para ela, e tampouco foi mais fácil para o Martin Luther King, nem para muitos outros líderes sul-africanos. Afro-americanos. Eu queria passar para o exemplo do Dr. Martin Luther King, que toda a gente conhece. Em 28 de agosto de 1963, este homem, um reverendo, um homem que tinha fé em Deus, determinado a lutar contra a segregação social, depois de já ter a sua casa ter sido destruída com uma bomba, depois de ter sido perseguido e de continuamente ter apelado um discurso de não violência, continuamente ter apelado a que que fosse de alguma forma quebrado todo o tipo de segregação social nos Estados Unidos e fossem abertos direitos de igualdade a ambas as raças. E ele acreditar sobre todas as coisas num povo que ia ser livre, liberto pelas suas raízes de fé. Este homem juntou em 28 de agosto de 1963 em Washington, em frente ao Memorial de Lincoln, porque foi o presidente também que aboliu a lei da escravatura nos Estados Unidos. Contra o Senado, toda a gente estava contra ele, mas ele conseguiu abolir a lei da escravatura nos Estados Unidos. Ele juntou mais de 250.000 de pessoas e aí proferiu o famoso discurso de eu tenho um sonho, I have a dream, por 17 minutos. Mas na noite anterior, muitos dos seus companheiros de luta diziam-lhe: Martin, centra-te, que o teu discurso seja unicamente centrado nas causas políticas, sociais e raciais. Mas, nomeadamente, quando ele ia a meio do discurso, mais ou menos, na tribuna onde eles estavam, existia uma senhora que se chamava Mahalia Jackson. E Mahalia Jackson era uma cantora gospel reconhecida, dos quais ainda hoje muitos hinos nós cantamos. When the Saints Go Marching In, quando os santos marcharem, muitos outros hinários que vêm dos hinários bautistas de 1950,
quando muitos destes afro-americanos estavam segregados e tinham que se congregar nas suas casinhas de madeiras, nas plantações de algodão da Carolina do Sul e de muitos outros estados dos Estados Unidos, esta mulher gritou desde trás: Martin, predica-lhes o sonho, predica-lhes o sonho. E eu queria pedir que nos passassem os certos já de quase a meio do discurso, quando Martin Luther King vai, depois de ouvir a voz de Mayaleia que lhe faz o apelo, prega-lhes o sonho, fala-lhes acerca do sonho, e ele começa a dizer: eu tenho um sonho. Foi um discurso profético. Eu tenho um sonho. A questão seria, pois, no dia de hoje, perguntar-te se tens um sonho. Porque, na realidade, tudo começou com uma ação. Martin Luther King começou com uma ação, e essa ação desenvolveu-se uma ação determinada, baseada em fé, numa crença determinada. Rosalita Parks começou com uma ação, e essa ação determinada levou um grande efeito de grandes dimensões, de tanta dimensão que ainda hoje ecoa e vai continuar a ecoar. Mas uma das questões hoje em dia é perguntar-te, ou perguntaria-te ainda hoje, se tens um sonho, se tens uma visão. Porque na realidade, para tomar uma ação, é necessário ter uma visão, é necessário ter um sonho. E aquilo que levou à ação de Martin Luther King, aquilo que levou à ação de Rosalita Parks, foi determinantemente ter um sonho, ter uma visão. E na realidade, hoje em dia, vivemos num mundo e numa sociedade onde grande parte das pessoas vão se conformando e já não há, os ideais desvaneceram-se, já não há sonhos, já não há visões. Parece que aparentemente já não há nada pelo qual vale a pena lutar. Mas há um outro exemplo, por exemplo, um exemplo ainda de uma pessoa aparentemente mais comum, jovem, como alguns de vós hoje estão na força da vossa juventude. Lia no outro dia na internet, no ABC News, acerca de um jovem, Joey Prozac. Gostava que pusessem este jovem, tem 19 anos, uma carinha angelical, trabalha numa leitaria, numa pequena leitaria dos Estados Unidos. Este homem, jovem que trabalha e estuda e mantém um trabalho numa leitaria para manter os seus estudos. Com 19 anos, nos seus clientes entrou uma senhora cega na loja que deixou cair uma nota de $20. Existiam mais alguns clientes dentro da loja, no qual um dos clientes agarrou essa nota de $20 e guardou-a. E este jovem ficou indignado. Ficou tão indignado que pediu à clienta que lhe devolvesse os $20 à senhora cega. E esta não o fez e começou a altercar com ele. Ele, sem ter qualquer tipo de atitude para reprochar para com esta senhora que estava a tomar uma atitude deplorável, agarrou da sua própria carteira, retirou $20 e deu a esta senhora cega que tinha deixado cair a nota de $20 da sua carteira. Estavam alguém mais naquela loja que viu a ação deste jovem. Essa simples ação. E o que é que essa pessoa fez? Essa pessoa fotografou isso e escreveu para a companhia que era dona daquelas leitarias. E a companhia dessas leitarias e essa pessoa automaticamente redataram um pequeno texto com essa fotografia e colocaram-na no Facebook e tornou-se totalmente viral. Resulta que, um pouco mais à frente, Warren Buffett, o bilionário americano, que é o dono da companhia, do grupo de companhias ao qual pertence este grupo de leitarias, chama este jovem porque impactou-lhe de tal forma essa ação desinteressada de um jovem de 19 anos que está ali a atender uma pequena leitaria, que devolveu $20 sem ter que o fazer de nenhuma forma do seu próprio dinheiro àquela mulher, e contactou e convidou à reunião anual dos acionistas daquelas companhias para felicitar o rapaz. Foi entrevistado, claro, tudo isto tornou-se a nível das médias, e a resposta deste rapaz foi:
eu somente fiz aquilo que achava que estava certo. E penso eu que 99% das pessoas fariam o mesmo que eu fiz. Fariam o mesmo que eu fiz. É lógico, este rapaz não fez aquilo à espera de receber nenhum tipo de recompensa. Este rapaz fez aquilo porque acreditou determinantemente no fundo do seu coração que era certo aquilo que estava a fazer, que era injusto que aquela pessoa cega ficasse privada do seu dinheiro pela ganância de outra pessoa que não o quis devolver. Claro que foi premiado, mas ele não o fez com o intuito de ser premiado. É lógico que depois o grupo de companhias continuaram a tê-lo empregado e vão ver como é que o vão ajudar para receber uma ajuda nos seus estudos e etc. Mas ele continuou no seu posto de trabalho. Um miúdo com 19 anos. Simplesmente fez aquilo que era correto. Uma pequena ação tem grandes efeitos. Ações simples. Pequenas ações. De saber simplesmente aquilo que deve ser correto de fazer. De saber simplesmente aquilo que termina porque há uma visão, porque há algo que sabes que pode marcar a diferença na tua vida e na vida dos demais. Uma pequena ação. Vamos às Sagradas Escrituras, a Lucas 13, 18. Porque uma pequena semente dá origem a uma grande árvore. Terminamos no outro domingo com esta escritura. Uma pequena semente. E aqui Jesus, uma vez mais, está a falar acerca do reino de Deus, do seu próprio reino, do reino do Pai, e a perguntar a que é que eu compararei o reino de Deus. É semelhante a um grão de mostarda que o homem toma e lança à horta, e ele cresce e fez-se árvore, e nos seus ramos se aninharam as aves dos céus. E disse outra vez, a que é que eu compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento de uma mulher que tomou e misturou com 3 medidas de farinha, até ficar toda ela leudada. Eu não sei se recebeste as outras fotografias que eu te enviei. Não, ok. Eu tinha-lhe enviado umas fotografias depois à noite por e-mail, provavelmente já foi muito tarde. A semente de um grão de mostarda cabe-nos mais ou menos aqui entre 2 dedinhos, é assim uma coisa mínima. E a dimensão, é pena que não chegaram as imagens, mas a dimensão de como fica uma árvore de mostarda é praticamente quase da dimensão de um ébano, é gigante como cresce a árvore de mostarda, é gigante. Tem uma folhagem, uma ramagem impactante. É impactante o tamanho de uma árvore, da árvore da mostarda. Da mesma maneira que os grãos da levedura são também mínimos, microscópicos. E quando então essa levedura é utilizada na massa, diz que o efeito da levedura, cada grão multiplica 70 vezes. Cada grãozinho de levedura misturado com a massa e com a água multiplica-se por 70 vezes. Vamos a ver uma coisa, Jesus Cristo, quando fala acerca de um reino, e nós automaticamente pensamos no reino como o quê? Como algo grandioso, não é? O que é que nos faz lembrar um reino? Portugal, em seu tempo, já teve um reino, já teve rei, e já foi um reino, o reino das descobertas, um reino grandioso. Dividimos o mundo, conhecido naquele então, como? Como é que fizemos? Dividimos-o em 2 partes ao meio. E era aquele mundo das descobertas e de estabelecer rotas. Quando nós falamos acerca de um reino, começamos a pensar que é algo que tem uma grande dimensão. É algo que tem uma grande estrutura, porque tudo aquilo que tem dimensão necessita ter estrutura. E é algo que ao mesmo tempo tem que ter riqueza. Automaticamente são 3 palavras que, quando nós falamos acerca de um reino, nesta terra pensamos é algo que tem estrutura, dimensão e riqueza. Mas se nós vamos ver aqui com o que é comparado, nos parâmetros que Jesus começa a comparar, o seu reino é algo que na realidade, aparentemente, não tem estrutura. Uma semente não tem absolutamente estrutura nenhuma. É algo insignificante, não tem estrutura, não tem dimensão. E quando olhas para aquilo, que riqueza é que aquilo pode ter? Não tem nenhuma. Mas lembram-se que uma das coisas que eu afirmei o fim de semana passado é que Deus não está realmente interessado no poder.
mas está interessado no potencial. Potencial, traduzido do grego, também é um sinónimo de poder, significa dunamis. Dunamis é aquilo que Ele nos dá, dá-nos o potencial, o espírito de querer e fazer. Esse é o capital que Deus deposita na semente, na fé. Vamos ver uma coisa, aqui a palavra de Deus, quando fala acerca do grão de mostarda e acerca da pequena levedura, está a falar acerca do quê? Acerca da fé. Se nós refutamos ali aquele discurso do eu tenho um sonho, Martin Luther King estava-se a refutar aquilo que ele fazia o quê? Aquilo que ele acreditava. Ele não estava ali a discursar por estarem ali mais de 250 000 de pessoas. Não era porque ele queria ser uma pessoa popular, não era porque ele queria ficar na história, mas ele tinha fé, ele sabia que aquilo ia passar, ele estava a falar ali de uma forma profética, estava a falar com fé. Agora, na Bíblia a mensagem, em Hebreus a definição da fé da Bíblia a mensagem, parafraseada, não é uma tradução, diz: o fato essencial da existência é que esta confiança que temos em Deus, esta fé, é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. É algo tremendo. É aquilo que sustenta que faça qualquer coisa que seja digna de vida ser vivida. Qualquer coisa, qualquer ação que torne a nossa vida digna de ser vivida. Que nós digamos, eu acredito que vale a pena viver a vida por isto. Eu acredito que vale a pena dar a vida por isto. Esta é a minha firme convicção, é inabalável, é esta fé que eu tenho. E então, isso é o grande potencial. Esse é o grande potencial que se transforma exatamente, né, essa coisa que aparentemente parece que não tem estrutura, que é só um sonho, que é só uma ação, parece que é isolada no meio de muitas ações. Começa então a agarrar forma, começa a gerar uma árvore, e nessa árvore então vão-se, conforme diz a palavra de Deus, vão-se albergar todos os pássaros. E não só nessa árvore, os pássaros alimentam-se dos frutos. E essa própria árvore, depois dos frutos, gera então outra vez semente, para que depois essa semente possa outra vez cair ao chão e voltar a gerar mais árvores e mais árvores. Mas agora aqui há uma ação. Diz que este homem toma a semente, toma a fé e põe a sua fé em ação. Porque em si a fé é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus. Não é nada que tenhamos nós produzido. Mas há que exercitá-la, há que pô-la em prática. A diferença daquelas pessoas comuns, como tu e eu, que fez delas pessoas fora do comum, foi que eles exercitaram a sua fé. Eles disseram: é digno viver a vida desta forma, é digno tomar esta ação, custa aquilo que custar, vale a pena tomar esta ação. Não interessa, vou presa, mas eu não vou mexer, porque eu acredito que isto está certo e eu acredito que aquilo está errado. Eu acredito que a segregação é algo que não deve existir. Entendemos isto, irmãos? Aquele jovem disse: eu acredito que aquilo que aquela senhora está a fazer está errado e eu acredito que é correto que eu devolva do meu dinheiro a esta pessoa que está a ser injustiçada sem que veja, está a ser vítima da sua incapacidade pessoal. E isso causou-lhe uma recompensa. E quando nós pomos em ação o princípio de que vale a pena, que é digno viver a vida desta forma, que vale a pena lutar por um ideal, que vale a pena tomar uma ação, independentemente que seja isolada, independentemente de que parece que não faz um grande impacto, porque às vezes há ações que definitivamente não vão mudar o mundo. Não vão mudar o mundo, mas interligadas com muitas outras ações vão marcar a diferença e definitivamente é um potencial que nas mãos de Deus vai sempre multiplicar. Amém? Porque, irmãos, quando nós pomos a fé em ação, estava aí a foto? Ok, já chegou a foto. Já chegou tarde, mas sigamos. Podes passar as fotos que não se vai perder nada. Quando nós pomos a nossa fé em ação, temos que entender uma coisa. Em Tiago, a palavra de Deus ensina-nos que a fé sem obras é morta.
tal como ou seja, tal como as obras sem fé. De outra maneira, a Escritura ensina que a fé coopera com as obras e pelas próprias obras a fé é aperfeiçoada. Mas em Tiago 2,26 diz, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Ou seja, não podemos... aquele que tem fé manifesta a sua fé através de obras. Toma a semente, planta-a no seu jardim, planta-a no seu local de trabalho, planta-a na sua família, e isso causa automaticamente, é um potencial de Deus, é algo que começa automaticamente a germinar, a dar fruto. Porquê? Porque Deus é quem dá o crescimento. Deus é quem nós somos capazes de multiplicar a nível físico. Mas o outro nível que a multiplica é Deus. Deus só dá. Nós somente temos que tomar a iniciativa de agarrar aquilo que Deus nos dá e semear. Tal qual como fez este homem. Temos que tomar continuamente iniciativas, ações. Independentemente que elas possam parecer isoladas ou não. Agora vamos seguir Mateus 25,14. Um pequeno risco traz uma grande recompensa. Nomeadamente as pessoas hoje por hoje já não gostam de tomar riscos. Querem tudo muito seguro. Gostam de fazer tudo pelo seguro. Isso, tomar riscos, hoje já não está de moda. E Jesus aqui continua a ensinar acerca do reino dos céus. E dá a figura de um homem que se ausentou do seu país e chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Toda a gente conhece esta parábola, ok? Dos talentos. Conhecem ou não conhecem? Ok? Conhece esta parábola? E ele aqui continua a ensinar acerca do reino de Deus. Outra vez a ensinar acerca do seu reino. E então aqui aparecem 3 pessoas. E Jesus aqui, a um dá-lhe 5 talentos, a outro dá-lhe outros tantos talentos, até que a um dá-lhe 1 talento. Então o que é que acontece? Aquele que recebeu 5 talentos foi imediatamente negociar e ganhou outros 5. Aquele que recebeu os 2 talentos, automaticamente fez o quê? Foi negociar e multiplicou. Aquele que recebeu 1 talento, o que é que fez? Escondeu na terra. Porque ele pensou que Deus era um Deus severo e que vinha castigar, e ele não queria correr o risco. Vamos a ver, muitas vezes, grande parte das pessoas dizem, é melhor não correr certo e determinado risco, é melhor fazer as coisas pelo seguro, porque se eu fizer tal e pascual, então não investem um capital que Deus deposita nas suas vidas. Deus deposita um capital nas nossas vidas, os seus dons. A fé é um dom de Deus. Amém? É um dom de Deus a fé. Amém? E a fé serve para quê? Para a gente aguardar? Serve para exercitá-la. O dom de serviço serve para quê? E quem não tem o dom de serviço pode obtê-lo? Somente temos que exercitá-lo. Ok, então, quando Deus deposita um capital na nossa vida, espera que nós façamos o quê? Que tomemos o risco de o utilizar. Aqui há uma perspectiva muito interessante. É quando nós não tomamos o risco de o utilizar, o que é que estamos a fazer? Estamos a pensar que a capacidade da multiplicação cabe-nos a nós e não a Deus. Porque aqueles que foram e multiplicaram, tu pensas que eles multiplicaram porque eles eram capazes de multiplicar alguma coisa? Pergunta. Eram capazes de multiplicar? Então multiplicaram por quê? Porquê é que eles multiplicaram? Porque eles agiram, tomaram uma ação consequente de acordo em obediência àquilo que esperava o seu Senhor. E o outro
o único que guardou em medo. E nomeadamente aquele talento podia-se chamar fé, podia-se chamar amor, podia-se chamar graça. E ele na realidade aquele talento que se chamava era Jesus Cristo. É a imagem de Jesus aquele talento. Aquele talento chamava-se salvação. Tanto que aquele foi retirado e foi dado àquele que mais multiplicou, e então aquele foi tirado porque não valia a sua recompensa. Na realidade temos de ter a ousadia de tomar os riscos e dar passos de fé na vida. Há pessoas que levam anos sem darem passos de fé, sem saírem da sua área, sem saírem mais além. É necessário. Porque aquilo que há que buscar primeiro é o reino de Deus e a sua justiça. E tudo o demais virá. O crescimento dá Deus, a multiplicação vem de Deus. O que é que acontece? É que muitas vezes estamos a buscar no lado errado. Imagina-te, por exemplo, em África que há elefantes. Aqui não há, só ali no Jardim Zoológico. Eu no outro dia estava a ver uma fotografia muito interessante num banco de imagens, que era uma família num safari e estavam sentados numa savana com as máquinas fotográficas porque estavam à espera para fotografar um elefante. Mas, nomeadamente, o elefante estava atrás deles. Então aparecia a imagem, estava a família toda com as máquinas fotográficas, todos assim, e o elefante estava aqui atrás. Eles estavam no sítio certo, mas estavam a olhar para o lugar errado. Vi outra imagem também muito gira, que era alguém no Polo Sul, nas águas ali perto da Nova Zelândia, estava um barco e eles estavam para fotografar baleias. Então estavam todos no barco, estavam cheios de quispo, cheios de frio, com as câmaras fotográficas, e estava ali o barco e a baleia estava a passar aqui. E eles estavam com as câmaras todas apontadas para lá. Estavam no lugar certo, mas estavam a perder a imagem. E isso é aquilo que passa muitas vezes nas nossas vidas. Podemos estar no lugar certo, mas podemos estar a perder a fotografia. Não sei se me faço entender. Podemos estar no lugar certo, mas podemos estar a buscar de forma errada. Então há que buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. O crescimento vem por acrescentado. A multiplicação. Agora, o que é tomar a iniciativa de tomar a ação? Perder o medo ao risco e tomar o risco. Amém? Tomar a ação, fazer aquilo que é correto, ter o ideal, ter a visão e estar disposto a viver com fé nessa visão. A actuar em consequência a uma pequena mão, uma grande chuva. A história de Elias. Elias vai, o rei Acabe, pum, zumba-lhe os profetas, faz 30 por uma linha, sai de lá. Tremendo. Mas depois diz Elias a Acabe, o reino, aqueles já estavam em sequia, precisavam de água. E Elias diz, bom, vai haver chuva, então Acabe sobe para comer e beber, e Elias sobe ao cume do Carmelo, inclinou-se na terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço, olha, agora sobe, vai à banda do mar, e diz, subiu, olhou e disse, então não há nada. Não há nada. Então, Elias, estás a dizer que há chuva, mas eu fui lá ver e não enxerguei, não há nada. Então Elias disse-lhe agora, vai lá e volta 7 vezes. 1, 2, 3, e o outro devia estar a pensar, agora lá está isto com a mania das 7 vezes, agora para a frente e para trás, deve pensar que eu sou autocarro da Carris, ou não sei o que é que ele pensa, enfim. E então sucedeu que à 7ª vez, diz a palavra do Senhor no verso 44, do capítulo 18 de 1 de Reis, levantou-se do mar a nuvem, uma nuvem do tamanho da mão de um homem, era uma pequena mão, uma manita. Mas de repente, diz já no verso 45, sucedeu que em pouco tempo enegreceu-se das nuvens um vento e caiu uma grande chuva. Aquilo que aparentemente parecia que era muito pequeno, rapidamente tornou-se numa grande chuva. Exatamente, o homem foi lá, o moço de Elias foi lá e não viu nada. Então Elias disse-lhe assim, estava a dizer, ok, tu estás no sítio certo, não estás a ver bem. Escuta uma coisa, tu vais lá, tu vais à igreja, estás no ministério certo, ainda não te aconteceu nada, parece que não mudaste, mas é que tu tens de continuar a ir. Tens de continuar a ir 7 vezes, não, 70 vezes 7. Vai, volta a ir, e volta a ir, e volta a ir, até que vejas a mão. E quando vis a mão, apesar que penses que a mão é muito pequena, tu esperas lá, porque a mão, a seguir de repentemente, quando tu menos esperas, a mão vai se tornar numa grande chuva. E essa chuva é aquela chuva
que vai transformar que a tua vida que está seca, que se transforme em manancial de água. Não sei se me faço entender. Estás no lugar certo. Estás a ver de forma errada. Uma pequena mão, uma grande chuva. Continuamos com Elias, um pequeno sussurro, um grande volume. O Elias, o homem saiu dali, assustado, Jezabel escondeu-se. Entrou numa caverna, passou a noite e eis que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: o que é que fazes aqui, Elias? O que é que estás aqui a fazer escondido? E ele diz: Senhor, tenho sido zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, coitadinhos eram maus, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e somente eu fiquei e busco a minha vida para me atirarem. E Deus disse-lhe: vem cá fora e põe-te no monte perante o Senhor. E então eis que o Senhor passou, e diz que passou, um grande e forte vento fendia os montes e despassava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, e o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, e o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo, uma voz mansa e delicada, um sussurro. E ao ouvi-lo Elias, cobriu o rosto com a capa e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele voltou a responder: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, roubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e somente eu fiquei e busco a minha vida para me matar. Então o Senhor disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, ungirás a Azael para ser rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Nisi, ungirás para ser rei sobre Israel, bem como Eliseu, filho de Safate, Abel Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Amém? Tormenta, terremoto, fogo, e o Senhor não estava. Um sussurro. Nós, nomeadamente, pensamos e estamos sempre à espera que Deus se manifeste de uma forma... Pum, 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 caem 20, 30, 40, 50, atira a capa, grande louvor, pum, 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 e está. E o Senhor está com um sussurro, uma voz delicada e mansa. Agora, aqui acontece que para Elias, aquele sussurro foi como 50 mil decibéis de watts a ecoarem no seu coração. Foi bum, bum, mas audivelmente era um pequeno sussurro. Foi um grande volume. Normalmente nós queremos sempre as grandes coisas, aquilo que é evidente, aquilo que parece ser aquilo que nós chamamos a grande glória. Mas Deus está-se a manifestar de uma forma delicada. Aquilo que foi um sussurro aos ouvidos de Elias foi um grande impacto de volume ao seu coração. Se nós aprendemos a olhar na direção certa, tal como diz a palavra de Deus em Hebreus 12, aprendemos que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, então a deixar todo o embaraço e o pecado de perto nos rodeia e a correr com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os nossos olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então começamos a dar-nos conta do sussurro. E esse sussurro passa a ter um grande volume na nossa vida. E então começamos a ver a ação multiplicadora do nosso Deus na nossa vida. Porque, nomeadamente, aquilo que nós temos tendência a fazer é desprezar as coisas pequenas. Mas tudo começa com coisas pequenas. O boicote em Alabama, em Montgomery, na Alabama, o boicote dos autocarros, que desplotou uma grande confusão e que deu uma maior força àquele movimento, ao movimento ativista no qual estava envolvido Luther King e outros mais, desplotou a levar ao ponto de, em 63, de 55 a 63, em 63 a levar ao ponto daquele discurso, e aquele discurso tornou-se real. A ação daquele jovem levou a que não só aquela senhora recebesse aquilo que lhe era adequado, não fosse injustiçada, mas que ele depois também recebesse uma grande recompensa sem estar à espera.
aquele grão de mostarda levou a que crescesse uma grande árvore onde todos os pássaros pudessem vir a abrigarem-se, tal como é a figura do reino de Deus, onde todos podemos vir abrigar e estarmos cobertos pelas suas asas de amor e de misericórdia. Mas nós temos a tendência a menosprezar as coisas pequenas e a vislumbrar-nos com as coisas grandes. Não desprezes os começos pequenos. Zacarias 4:10 diz, na primeira parte do seu verso: ora, quem despreza o dia das coisas pequenas? Eu queria terminar por deixar-vos uns conselhos. Creio que todos temos a tendência. Sejamos alerta aos pequenos sinais, porque Deus está continuamente a desafiar-nos nas pequenas coisas e não nas grandes coisas. Não te conformes com o satisfatório. Não te conformes a este mundo, mas também não te conformes a tua vida cristã com aquilo que tu pensas que é satisfatório. Somente tu e Deus sabem se tu estás a dar o teu máximo para Deus. Mas não te conformes com o satisfatório, vai sempre um bocadinho mais para além. Esforça-te no teu potencial a dar mais para o Senhor. Deus vai sempre honrar o teu esforço. Esforça-te e ser valente, disse a Josué. Esforça-te e ser valente e eu estarei contigo, sempre. Ele disse que estaria connosco até ao fim dos tempos. Hoje em dia as pessoas pensam que não temos que nos pôr objetivos. E comodamente dizem, não, eu vou orar ao Senhor. Claro, devemos estar continuamente em oração e rogo ao Senhor. Mas alarga os teus objetivos, vai mais para além. Qual é que é a tua visão? Qual é que é o teu ideal? Será que a Igreja de Cristo hoje está a padecer do mesmo que o mundo, que já não há ideais nenhuns, porque ele lutar não há nenhum tipo de visão, porque ele lutar as pessoas conformam-se ao sensacionalismo? Alarga os teus objetivos. Pede ao Senhor a visão. Esforça-te a cada dia por melhorar a tua relação pessoal com o Senhor e com os teus semelhantes. Começa a tomar ações em pequenas coisas. As pessoas querem, eu quero uma grande mudança na minha vida. Queres uma grande mudança na tua vida? Glória a Deus. Começa a mudar nas pequenas coisas. Agora, persevera na mudança das pequenas coisas. Sabes como é que se rompem os maus hábitos? Quantas vezes é que lhe disse Elias ao moço para ir lá ver? 7. Já há estudos feitos que um mau hábito, para se deixar qualquer tipo de mau hábito, uma má ação, ou seja, não estou a dizer de adições, qualquer mau hábito, há muitos maus hábitos que não têm nada a ver com adições, não é? Há um mau hábito às vezes de dizer más palavras, há um mau hábito de ser respondão, há um mau hábito de ser, enfim, tantas coisas. Só se rompe desta maneira. Permanecer minimamente durante 6 ou 7 semanas, não o fazendo, continuamente, sem o fazer, e criando um hábito novo. E assim substitui-se um mau hábito por um bom hábito, perseverando. E habitua-te a não seres egoísta e compartilhar a tua vida com os demais. Compartilha a tua peregrinação com o Senhor. Compartilha a tua vida, aquilo que tu pensas, a tua visão, aquilo que Deus te fala, a tua caminhada, porque temos que crescer juntos. Não podemos crescer isolados. Todas as pequenas ações que se juntaram e que fizeram a diferença no mundo, desenvolveram esforços unidos e levou a trazer grandes transformações no mundo. Este próprio ministério nasceu na alma de Deus. Foi dada uma visão a um homem que começou a tomar uma pequena ação, Miguel Dias. Essa pequena ação, perseverando, e chega ao fim de praticamente 3 anos, a estar em 73 países do mundo. Porque um conjunto de pequenas ações continuam a tomar passo a cada dia. E nós temos que continuar a tomar riscos a cada dia, e a cada dia compartilharmos esses próprios riscos, e a cada dia enamorarmos mais do Senhor, e a cada dia não conformar-nos com o satisfatório ou com o medíocre, e a saber sempre que não podemos desprezar os começos pequenos, e a saber sempre que melhor é aquilo que está por diante do que aquilo que já passou. Amém? Vamos orar ao Senhor, amém? Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, queremos agradecer-te, no nome de Jesus, pelo privilégio, Senhor, que Tu nos dás
Senhor, de escutar a Tua palavra, Pai. Obrigado porque Tu, Senhor, continuamente nos desafias a não conformar-nos, Senhor. Que a cada dia possamos sempre ver a Tua obra permanente nas nossas vidas. Queremos render-nos a Ti, Senhor. Queremos louvar, honrar e glorificar o Teu nome, Senhor. Reconhecer que sem Ti nada somos, Pai. Pedir-te, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, que a cada dia semeemos, Senhor, com boas ações, ações que honrem e que glorifiquem o Teu nome, Senhor. E em todas as coisas que tenhamos, Senhor, visões celestiais, Senhor, ideais, Senhor, que levem a estender e a manifestar o Teu reino, Senhor. Pai, no nome de Jesus, abençoa cada um dos meus irmãos neste lugar, Senhor. E abençoa as pessoas que Te ouvem através da rádio, através da internet, Pai. No nome de Jesus Cristo, que não nos conformemos jamais, Senhor, a este século, Senhor, que a cada dia sejamos transformados, Senhor, pelo poder da Tua presença, pelo poder da Tua palavra, Senhor, e sejamos transformados de glória em glória, Pai. Senhor, no nome de Jesus Te peço. Amém e amém. Deus abençoe.